Toda civilização que já existiu acreditou em uma coisa. Egípcios, gregos, romanos, maias, hindus, budistas, cristãos, culturas que nunca se tocaram, que não compartilhavam língua, território ou Deus. Todas acreditavam que havia algo dentro de você que não é feito de carne. Algo que pensa, sente, escolhe. Algo que talvez sobreviva à sua morte. Todas chamavam isso de alma. 2.500 anos de filosofia. 12 teorias radicalmente diferentes. Os maiores pensadores da história humana, cada um descendo ao mesmo poço, cada um trazendo de volta uma resposta diferente. Este episódio é sobre esse poço. Hermes Trismegistus, Platão, Aristóteles, Plotino, Agostinho, Tomás de Aquino, Avicena, Descartes, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Jung, Franco, Maslow. E o que a neurociência descobriu, e não consegue explicar, sobre a consciência. Fica até o final, porque no último ato vou te mostrar a analogia que une todas essas teorias numa única imagem. 15 tradições diferentes, um ponto de convergência que nenhum dos filósofos percebeu explicitamente. Só você vai ver. Ato I. Antes de Platão, antes de qualquer filósofo grego, havia o Egito. E os egípcios tinham a teoria da alma mais elaborada do mundo antigo. Para eles, o ser humano não tinha uma alma, tinha três. O Ka, a força vital, o duplo espiritual que permanecia ligado ao corpo. O Ba, a personalidade, a essência individual, que podia voar livremente entre o mundo dos vivos e dos mortos. E o Ak, a fusão de Ka e Ba após a morte, a alma transformada, imortal, que habitava o campo das estrelas imperecíveis. Por volta do século III da nossa era, circulava pelo mundo mediterrâneo um conjunto de textos atribuídos a uma figura lendária, Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. Parte deus egípcio Toto, parte sábio grego, parte profeta. Os textos, conhecidos como Corpus Hermeticum, afirmavam revelar o conhecimento mais antigo do mundo, como o universo foi criado, o que é Deus, e qual é a natureza da alma humana. O renascimento europeu inteiro foi abalado quando esses textos foram redescobertos no século XV. A tese central do Corpus Hermeticum, a alma humana é uma centelha divina aprisionada na matéria. Deus se fragmentou em partes menores, e cada alma é um fragmento de Deus tentando lembrar o que é. O princípio mais famoso do hermetismo, o que está em cima é como o que está embaixo. O macrocosmo e o microcosmo são espelhos. O universo inteiro está contido dentro de você, e você está contido dentro do universo. O que está em cima é como o que está embaixo. A tradição hermética sistematizou 7 princípios universais. O princípio do mentalismo, o universo é mental, tudo existe dentro da mente do todo. O princípio da correspondência, os planos se espelham mutuamente. O princípio da vibração, nada está parado, tudo vibra. O princípio da polaridade, tudo tem 2 polos, e os opostos são idênticos em natureza, diferem apenas em grau. A alma, dentro desse sistema, é o ponto exato onde o divino e o material se tocam. O hermetismo influenciou tudo que veio depois. Platão foi ao Egito estudar. Os neoplatônicos beberam do Corpus Hermeticum. A cabala judaica e a alquimia medieval são variações do mesmo tema. E quando o Renascimento redescobriu esses textos, Ficino e Pico della Mirandola os colocaram acima de Aristóteles. A ideia de que o ser humano é divino por natureza, não por graça, não por mérito, vem daqui. E ela jamais deixou de perturbar as religiões institucionais. Ato B. Hinduísmo.
Entre os séculos 8 e 2 a.C., enquanto os gregos debatiam filosofia nas cidades-estado do Mediterrâneo, os sábios hindus estavam escrevendo os Upanishads, mais de 200 textos que formam a base do que se tornaria o Vedanta, a mais influente das filosofias da Índia. A questão central dos Upanishads é idêntica à dos gregos: o que eu sou? Mas a resposta vai além de qualquer resposta ocidental. Você não tem uma alma. Você é a alma. E essa alma não é sua, ela é o universo inteiro olhando para si mesmo através de você. O conceito central do Vedanta é a identidade entre Atma e Brahma. Atma é a alma individual, não o ego, não a personalidade, não o corpo, mas o observador puro que está por trás de tudo isso. Brahma é o princípio universal, a realidade última, o que sustenta toda a existência. E os Upanishads proclamam: são a mesma coisa. Tat Tvam Asi, isso és tu. O que você mais é, no mais profundo do seu ser, é idêntico ao que o universo mais é. Não uma parte de Deus. O próprio Deus. Tat Tvam Asi, isso és tu. Na Bhagavad Gita, o canto do Senhor, o guerreiro Arjuna para no campo de batalha e recusa lutar. Seus inimigos são primos, mestres, amigos de infância. O Deus Krishna, seu cocheiro, revela-lhe a verdade sobre a alma. O eu nunca nasce nem morre em nenhum momento. Não nasceu, não nasce, não vai nascer. É sempre eterno, antigo, não é morto quando o corpo é morto. A alma não pode ser cortada por armas, queimada pelo fogo, encharcada pela água, ressecada pelo vento. Ela é eterna, inalterável, primordial. Seu dever é agir, mas a alma permanece intocada por toda ação. O eu nunca nasce nem morre. Não é morto quando o corpo é morto. Bhagavad Gita, capítulo 2. O ciclo de mortes e renascimentos, o samsara, é alimentado pela ilusão de separação. A alma que acredita ser separada do Brahman continua acumulando karma e reencarnando. A moksha, a liberação, é o reconhecimento de que a separação nunca existiu. Não é uma conquista, é um despertar. Como acordar de um sonho e perceber que você nunca esteve onde o sonho dizia que estava. Shankaracharya, no século VIII, formulou o Advaita Vedanta, a não-dualidade, há apenas Brahma. A multiplicidade que vemos é Maya, ilusão. A alma é uma onda que confundiu a si mesma com algo separado do oceano. Ato 2. Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte. Tinha 70 anos. Recusou fugir. Bebeu a cicuta na frente dos discípulos. E Platão, que tinha 28 anos e estava doente naquele dia, nunca superou. A morte de Sócrates transformou Platão. Tornou-se obcecado com uma questão: se Sócrates era o homem mais justo de Atenas e foi morto injustamente, então a justiça só pode existir depois da morte. O que significa que a alma precisa sobreviver ao corpo. No Fédon, escrito como memória do último dia de Sócrates, Platão apresenta 4 argumentos para a imortalidade da alma. O argumento dos contrários: a vida vem da morte, como o sono vem da vigília. O argumento da reminiscência: aprendemos coisas que nunca foram ensinadas, logo, a alma é sabia antes de nascer. O argumento da afinidade: a alma é imaterial e simples, como as formas eternas, e o simples não pode se decompor. E o argumento final: a alma é o princípio da vida. O que traz vida não pode acolher a morte. Na República, Platão divide a alma em 3 partes. O lógiston, a razão, que habita a cabeça e deve governar. O timoeides, o espírito, a coragem e a honra, que habita o peito. O epitimeticon, o desejo, os apetites corporais, que habita o ventre.
Uma alma bem ordenada é aquela onde a razão governa com o apoio do espírito, e os desejos obedecem. A injustiça, dentro de uma pessoa ou de um estado, é sempre a inversão dessa hierarquia, os desejos governando. A alegoria da caverna não é só sobre conhecimento, é sobre a alma. Prisioneiros acorrentados vendo sombras na parede acreditam que as sombras são a realidade. Filosofia é o processo de se soltar das correntes, virar-se, sair da caverna e encarar o sol, o bem em si. Para Platão, a alma nasceu nas alturas, onde conheceu as formas eternas. Encarnada no corpo, esqueceu. O aprendizado é anamnese, lembrar o que já sabia antes de nascer. No Fedro, Platão descreve a alma como uma carruagem alada puxada por 2 cavalos. Um cavalo é belo e obediente, o espírito. O outro é rebelde e escuro, o desejo. O cocheiro é a razão. A alma que mantém os 2 cavalos sob controle pode voar pelas alturas do céu e contemplar as formas. A que perde o controle, cai para a terra e encarna. Cada encarnação é uma queda. Cada vida filosófica é uma tentativa de recuperar as asas. A alma é naturalmente alada. Sua natureza é voar. Cuida da tua alma como se ela fosse tudo o que tens. Porque ela é. Platão, Apologia de Sócrates. Platão dizia que a alma é imortal e pré-existe ao seu corpo. Os hindus disseram que ela é o próprio universo dentro de você. Aristóteles vai dizer o oposto, que ela morre com o corpo. Qual dessas 3 ideias ressoa mais com você? Escreve nos comentários, você vai ver que todo mundo pensa diferente. Ato 3. Aristóteles entrou na academia de Platão aos 17 anos e ficou por 20. Era o aluno mais brilhante. E o mais rebelde. Quando Platão morreu, Aristóteles saiu, e começou a construir o sistema oposto. Para Platão, a realidade verdadeira está nas formas imateriais. Para Aristóteles, a realidade está no mundo físico, nas coisas concretas e observáveis. Isso mudaria tudo. Inclusive a teoria da alma. No De Anima, sobre a alma, Aristóteles define a alma de maneira radicalmente diferente de Platão. A alma não é algo separado do corpo que habita dentro dele como um piloto num navio. A alma é a forma do corpo. É o que faz o corpo ser esse corpo específico, e não apenas matéria amorfa. Como a visão está para o olho, a visão não é algo que vive dentro do olho, é o que o olho faz, sua função, sua realização. Se o olho fosse um ser vivo, a visão seria sua alma. Aristóteles identifica 3 tipos de alma em ordem crescente de complexidade. A alma vegetativa, compartilhada por plantas, animais e humanos, cuida da nutrição e da reprodução. A alma sensitiva, compartilhada por animais e humanos, capaz de percepção, movimento e desejo. E a alma racional, exclusivamente humana, capaz de pensamento, raciocínio e contemplação. Cada nível superior inclui os anteriores. Um humano tem as 3. O problema mais misterioso de Aristóteles, o nous. O intelecto ativo. Dentro da alma racional, Aristóteles distingue um intelecto passivo, que aprende, muda, é afetado pelo mundo, e um intelecto ativo, que é eterno, imaterial e não afetado por nada. Este nous ativo, diz Aristóteles, vem de fora e é separável, impassível e puro. A alma inteira morre com o corpo, exceto nous. Essa exceção abriu 2000 anos de debate. O que é esse intelecto que Aristóteles disse ser imortal? O intelecto ativo é separável, impassível e puro. Só ele é imortal e eterno. A tensão entre Platão e Aristóteles estruturou 2 milênios de filosofia ocidental. Platão, a alma é imaterial, pré-existe ao corpo, é o que você realmente é.
O corpo é sua prisão. Aristóteles: a alma é inseparável do corpo, é sua forma, não há alma sem corpo vivo. Quando o cristianismo precisou de uma teologia da alma, encontrou as duas opções na mesa. E pegou, criativamente, as duas. Ato 4. Plotino nasceu no Egito em 204 da nossa era e foi o maior filósofo desde Platão. Nunca falou da própria infância. Nunca se banhava na frente de ninguém, envergonhado de ter um corpo. Seus discípulos tentaram pintar seu retrato, ele recusou, já que somos forçados a carregar a imagem que a natureza colocou sobre nós, por que concordar com uma imagem de imagem? Dedicou a vida a uma única questão: como a alma voltaria à sua fonte. Para Plotino, a realidade se organiza em 3 níveis que ele chama de hipóstases. O uno, absoluto, além de todo o pensamento e linguagem, mais que ser, mais que Deus. O nous, a mente divina, que contempla o uno e gera as formas. A alma do mundo, que contempla o nous e gera a natureza. A alma humana individual é uma emanação da alma do mundo. Como raios do mesmo sol. Como a luz que sai da vela e ilumina a sala, a vela não diminui, mas a luz está em toda parte. A queda da alma no corpo não é punição, é uma espécie de aventura cosmológica. A alma desce por curiosidade, por querer experimentar o diferente, por um impulso de dar forma ao que é informe. Mas ao descer, ela esquece de onde veio. Fica fascinada pela matéria, pelos sentidos, pelo mundo. E começa a se identificar com o corpo, confundindo a sombra com a luz que a projeta. O retorno é o caminho da filosofia, afastar-se das sensações, voltar-se para dentro, contemplar o nous, e depois transcender o próprio pensamento até tocar o uno. Plotino descreveu 4 vezes na vida ter alcançado esse estado, a enosis, a união mística com o uno, onde o sujeito e o objeto desaparecem, onde não há mais eu contemplando Deus, mas apenas a luz pura sem observador. Suas últimas palavras ao discípulo Porfírio: esforça-te para fazer retornar o Deus que há em ti ao Deus que há no universo. Faz retornar o Deus que há em ti ao Deus que há no universo. Ato V. Aurélio Agostinho nasceu em 354 na África Romana, filho de pai pagão e mãe cristã fervorosa. Na juventude foi brilhante, ambicioso e profundamente libidinoso. Teve um filho fora do casamento. Viveu por uma década com os maniqueus, seita que explicava o mal no mundo como uma substância física. Estudou retórica para fazer carreira. E ao longo de tudo isso, sentiu aquilo que descreveria décadas depois com precisão cirúrgica: o coração inquieto. Buscando em todo lugar o que só encontraria em Deus. Em Milão, em 386, Agostinho leu as Enéadas de Plotino, e o neoplatonismo abriu algo em sua mente. Percebeu que Deus não era uma substância física, como os maniqueus diziam, mas uma realidade imaterial, espiritual. Depois leu Paulo. E no jardim em Milão, ouviu a voz de uma criança repetindo: toma, lê. Abriu as cartas e leu um versículo sobre abandonar os desejos da carne. Algo se partiu dentro dele. Ou se uniu. Converteu-se ali. Nosso coração está inquieto até encontrar repouso em ti. As Confissões, escritas em 397, são o primeiro livro da literatura ocidental que tenta retratar o interior de uma consciência. Não é uma autobiografia de fatos externos, é uma arqueologia da alma. Agostinho não narra o que fez, mas o que sentiu, desejou, temeu, odiou. Por que roubou peras quando criança? Não porque estava com fome, mas pelo puro prazer de transgredir. A confissão é endereçada diretamente a Deus, na segunda pessoa. É uma conversa da alma com aquilo que a criou. Agostinho sistematizou a doutrina do pecado original de um jeito que a Igreja nunca mais abandonou. Adão e Eva, ao pecar,
corromperam não só a si mesmos mas a natureza humana inteira. Toda alma que nasce herda essa corrupção, não como culpa pessoal, mas como uma ferida na vontade. A vontade quer o bem, mas é atraída pelo mal. Quer Deus, mas quer também o prazer. Essa divisão interna, que Paulo descreveu como o bem que quero, não faço, o mal que não quero, este prático, Agostinho tornou o centro de toda a psicologia ocidental. O mal que não quero, este prático. O bem que quero, não faço. Paulo, Romanos 7:19. O legado de Agostinho foi enorme e ambíguo. Ele deu ao Ocidente a ideia da interioridade. A verdade está dentro de você, não no mundo externo. Não saias para fora, volta para dentro de ti mesmo, no interior do homem habita a verdade. Mas também deu ao Ocidente a culpa como motor psicológico. E a predestinação, ideia de que Deus já sabe, antes do nascimento, quem será salvo. Calvino e Lutero beberam diretamente de Agostinho. O protestantismo é agostinianismo radicalizado. Você chegou até a metade de uma jornada de 2500 anos. Hermes, os hindus, Platão, Aristóteles, Plotino, Agostinho, cada um descreveu a mesma coisa de um ângulo diferente. Se esse conteúdo está te impactando, curta o vídeo agora. Isso ajuda esse canal a continuar existindo. Ato 6. No século XIII, os textos de Aristóteles chegaram à Europa Ocidental via tradução árabe. Para a Igreja, foi uma crise. Aristóteles era o maior filósofo pagão, e dizia que a alma era inseparável do corpo, o que parecia incompatível com a ressurreição cristã. Tomás de Aquino, dominicano italiano de família nobre, decidiu que a crise era uma oportunidade. Passou a vida construindo a maior síntese filosófica da Idade Média, a Suma Teológica. Aristóteles e o cristianismo, reconciliados. A solução de Aquino foi elegante. Concordou com Aristóteles: a alma é a forma do corpo. Não está no corpo como piloto no navio, é o que faz esse corpo ser esse corpo. Mas acrescentou: a alma humana é uma forma subsistente, ela existe por si mesma, independentemente da matéria, ao contrário da alma dos animais e plantas. Após a morte, a alma sobrevive, mas incompleta, esperando a ressurreição do corpo. A alma separada do corpo é antinatural para Aquino. O ser humano pleno é a unidade de alma e corpo ressuscitado. Aquino resolveu também o problema do nous de Aristóteles. O intelecto ativo não é uma substância separada de todos os humanos, como Averroes, filósofo árabe, havia proposto. É individual, cada alma humana tem o seu próprio intelecto ativo. Isso salvou a imortalidade pessoal. Em Averroes, ao morrer, você se dissolve no intelecto universal. Em Aquino, você permanece você, com memória, personalidade, identidade, na vida eterna. A síntese de Aquino tornou-se a teologia oficial da Igreja Católica, e continua sendo. O Catecismo de 1992 ainda usa categorias aristotélico-tomistas para definir a alma. Mas o mundo estava prestes a mudar. Em 1543, Copérnico mostraria que a Terra não é o centro do universo. Em 1609, Galileu apontaria o telescópio para o céu. E em 1641, um filósofo francês sentado sozinho num quarto aquecido a fogo se faria uma pergunta que desfaria tudo que Aquino havia construído. Ato VB, Avicena. Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena, nasceu em 980 na Pérsia e foi possivelmente o maior polímata da história. Médico, filósofo, matemático, astrônomo, músico. Escreveu o Cânone da Medicina, enciclopédia que dominou a Europa por 600 anos. E criou, em pleno século XI, um experimento mental sobre a alma que Descartes só reinventaria 6 séculos depois.
A filosofia árabe preservou Aristóteles durante os séculos em que a Europa Ocidental o havia esquecido, e ao devolvê-lo, acrescentou Avicena. O experimento do homem flutuante. Imagine que você é criado do nada, adulto e completo, mas suspenso no ar, sem tocar nenhuma superfície. Seus olhos estão vendados. Seus membros estão separados, não se tocam. Você não sente nenhum estímulo, nenhuma pressão, temperatura, textura, dor. Nenhuma sensação vinda do corpo. Pergunta: você ainda sabe que existe? Avicena responde: sim. Você seria consciente de si mesmo, da sua própria existência, mesmo sem qualquer dado do corpo. Logo, a alma é distinta do corpo e pode ser conhecida independentemente de qualquer experiência sensorial. Você não é seu corpo, você é aquele que percebe o corpo. Sem o corpo, sem os sentidos, o eu ainda se conhece a si mesmo. O argumento de Avicena antecipa Descartes em 600 anos. Penso, logo existo é uma reformulação do homem flutuante, a certeza do eu pela via da consciência pura, sem dados externos. Avicena influenciou Tomás de Aquino, que leu traduções latinas de suas obras. E sua distinção entre essência e existência moldou toda a filosofia escolástica medieval. A ponte entre o mundo islâmico e o cristão passou, em grande parte, por Avicena. Um filósofo persa do século XI está no fundamento de toda a filosofia ocidental moderna. Ato 7. René Descartes decidiu duvidar de tudo. Dos sentidos, que enganam. Do mundo externo, que poderia ser sonho. Do próprio corpo. E encontrou apenas uma coisa que não podia ser duvidada: o ato de duvidar. Cogito, ergo sum, penso, logo existo. A alma, para Descartes, é a res cogitas, a coisa que pensa. O corpo é a res extensa, a coisa que ocupa espaço. Dois mundos completamente separados. O dualismo cartesiano criou o problema que a filosofia tenta resolver até hoje: se alma e corpo são substâncias radicalmente diferentes, como elas interagem? Penso, logo existo. Baruch Spinoza, filósofo holandês judeu excomungado pela própria comunidade, propôs a solução mais radical ao problema de Descartes. Não há duas substâncias, corpo e alma. Há uma única substância infinita, que Spinoza chama indiferentemente de Deus ou natureza. O pensamento e a extensão são dois atributos dessa única substância. A alma humana e o corpo humano não são entidades separadas que precisam interagir, são o mesmo ser descrito sob dois aspectos diferentes. Como a música de uma peça e a partitura que a descreve. Leibniz propôs outra solução, a monadologia. O universo é composto de infinitas monadas, pontos de força imateriais, indivisíveis, sem janelas. Cada alma humana é uma monada. Nenhuma monada interage com outra, elas existem em harmonia pré-estabelecida por Deus, como dois relógios acertados no início dos tempos que parecem responder um ao outro sem nunca se tocar. Cada monada reflete o universo inteiro a partir de seu ponto de vista único. Você não age sobre o mundo, você o espelha. David Hume fez algo perturbador, procurou a alma dentro de si mesmo e não encontrou nada. Quando entro mais intimamente no que chamo de mim mesmo, deparo sempre com alguma percepção particular, de calor ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio. Nunca me apanho sem uma percepção. E nunca posso observar nada além da percepção. A alma, para Hume, é uma ficção. Uma narrativa que a mente constrói para unificar o fluxo de experiências. Não há um eu por trás das experiências, só as experiências mesmas. Nunca me apanho a mim mesmo. Só as percepções. Candler Hume acordou do sono dogmático. Na Crítica da Razão Pura, mostrou que a alma é uma ideia transcendental, não um objeto de conhecimento,
mas um princípio regulador da experiência. Nunca podemos conhecer a alma diretamente, porque todo conhecimento requer experiência sensível, e a alma não é objeto dos sentidos. Tentamos provar a imortalidade da alma e caímos em paralogismos, erros de raciocínio inevitáveis. A alma existe além dos limites do que a razão pode conhecer. Kant salva a alma da destruição científica, ao custo de torná-la radicalmente inacessível. Hegel radicaliza Kant. Para ele, o espírito, Geist, não é algo dentro de você. É o que se desdobra pela história humana inteira. A arte, a religião, a filosofia, as guerras, os impérios, tudo são momentos em que o espírito toma consciência de si mesmo. A alma individual é um nó nessa rede. Ao pensar, você não está apenas pensando, o espírito universal está se conhecendo através de você. A história não tem acidente, é o itinerário do espírito em direção à autoconsciência plena. Descartes separou alma e corpo completamente. Spinoza disse que são a mesma coisa. Hume disse que o eu nem existe. Kant disse que nunca saberemos. Pausa e pensa. Você acredita que tem uma alma separada do seu corpo, ou você acha que o cérebro é tudo? Escreve nos comentários. Ato 8º. Arthur Schopenhauer tinha 40 anos quando sua obra máxima, O Mundo como Vontade e Representação, havia vendido poucos exemplares. Ele esperou. E o mundo demorou. Mas sua tese era aterradora. O mundo que você vê, pessoas, árvores, tempo, espaço, é representação. É o que Kant chamava de fenômeno. Por trás de tudo, a coisa em si é a vontade, uma força cega, irracional, insaciável de existir e se perpetuar. Você não tem uma alma que quer. Você é um instrumento da vontade. Seus desejos não são seus. Schopenhauer foi o primeiro filósofo europeu a levar o budismo a sério. Viu que o Buda havia chegado à mesma conclusão: o sofrimento nasce do desejo, e o desejo nasce da ilusão de um eu separado. A salvação não é na satisfação dos desejos, mas na extinção do querer. O que Schopenhauer chamava de negação da vontade, o Buda chamava de nirvana. A alma que acredita ser separada e permanente é a ilusão fundamental. A libertação é reconhecer que o eu é construção. Nietzsche começou como discípulo de Schopenhauer. Depois se voltou contra o mestre com fúria. Para Nietzsche, a negação da vontade é fraqueza disfarçada de virtude. O cristianismo, o budismo, o altruísmo, são todos formas de ressentimento, de pessoas fracas convencendo as fortes de que a força é má. E a alma imortal e individual do cristianismo, é a maior invenção do ressentimento. Não há alma, escreve Nietzsche. A alma é uma palavra para algo que pertence ao corpo. A alma é apenas uma palavra para algo que pertence ao corpo. E no entanto, Nietzsche, que negou a alma, criou algo que a substitui, o eterno retorno e o amor fati. Se sua vida se repetisse infinitamente, em cada detalhe, você diria sim? Se disser sim, se abraçar tudo o que você é e foi sem exceção, você encontrou algo que o cristianismo nunca ofereceu, não a salvação de um eu pecador, mas a afirmação de um eu inteiro. Torna-te quem és, não quem Deus quer que você seja. E nesse imperativo, Nietzsche, que matou a alma, a ressuscitou de outra forma. Torna-te quem és. Ato 9. William James, psicólogo americano que escrevia como romancista, propôs em 1890 o conceito que mais se aproxima da experiência vivida da alma, o fluxo de consciência. A mente não é uma coleção de pensamentos discretos, é um rio contínuo. Há um eu que pensa, o eu sujeito, o observador, e um mim que é observado, o eu objeto, o personagem. A alma não é uma substância imóvel no fundo do ser, é o próprio fluxo, sempre em movimento,
sempre cambiante, mas com uma continuidade que faz cada um de nós reconhecer que é o mesmo ser que acordou ontem. Freud queria eliminar a alma da psicologia. O título original de seu grande livro era A Psique e Suas Partes, mas ele usou a palavra grega cl, que em alemão significa literalmente alma. Os tradutores ingleses, para tornar Freud mais científico, traduziram cl como mind. Por décadas, os leitores anglófonos não sabiam que Freud falava de alma o tempo todo. O id, o ego e o superego não são estruturas cerebrais, são personagens de um drama interior. Freud secularizou a alma, tirou-a do céu e a colocou no inconsciente. Jung foi mais longe. Para ele, a alma, ele usava a palavra cl deliberadamente, é uma realidade autônoma, não redutível à biologia ou à história pessoal. A anima e o animus são aspectos da alma que personificam o feminino inconsciente no homem e o masculino inconsciente na mulher. O self, com S maiúsculo, é o arquétipo da totalidade, o centro organizador da psique que vai além do ego. O self é o que as religiões chamam de Deus dentro de nós. A individuação, o caminho de toda a vida humana, é a realização do self. A alma tem uma vida própria. Ela não obedece ao ego. Viktor Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, Auschwitz, Dachau, Kaufering, Turquem. Sua esposa, seus pais, seu irmão morreram nas câmaras de gás. E do fundo desse horror, Frankl extraiu a tese que se tornaria a base da logoterapia: o ser humano pode suportar qualquer sofrimento se encontrar um sentido nele. Não é a dor que destrói a alma, é a ausência de sentido. Tudo pode ser tirado de um homem exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância dada. A alma, para Frankl, é o lugar onde habita a escolha livre. E isso nenhum campo pode exterminar. Tudo pode ser tirado de um homem exceto uma coisa, a última das liberdades: escolher a própria atitude. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Abraham Maslow revolucionou a psicologia ao estudar não os doentes, mas os mais saudáveis. Enquanto Freud construiu a teoria da psique a partir de neuróticos, Maslow estudou Abraham Lincoln, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, pessoas que ele chamava de autorrealizadas. E descobriu que além das necessidades fisiológicas, de segurança, de amor e estima, existe uma necessidade mais alta, a de tornar-se plenamente o que se é. A autorrealização é o florescimento da alma. E acima dela, nos últimos anos de vida, Maslow descreveu experiências de pico, momentos de êxtase puro, de fusão com algo maior, que chamou de experiências de Belov, amor ao ser puro, sem posse, sem necessidade. O que um homem pode ser, ele deve ser. Abraham Maslow, Motivação e Personalidade. Carl Rogers propôs que o sofrimento psicológico nasce de uma fratura entre quem você realmente é, o eu real, e quem você aprendeu que deveria ser, o eu ideal. Desde criança, nos adaptamos às expectativas alheias. Escondemos partes de nós mesmos para receber amor, aprovação, pertencimento. E com o tempo, perdemos o fio de volta ao que somos. A terapia centrada na pessoa não busca consertar o paciente, busca criar as condições em que ele mesmo se reencontre. Aceitação incondicional, empatia, autenticidade. A alma, para Rogers, não está perdida, está apenas escondida sob camadas de aprovação aprendida. O paradoxo curioso é que quando me aceito como sou, posso mudar. Carl Rogers, tornar-se pessoa. No século XX, psicologia e filosofia da alma convergem num ponto inesperado. Todos concordam, de Freud a Jung, de James a Frankl, de Maslow a Rogers, que há algo no ser humano que excede o consciente, que não é completamente transparente a si mesmo, que carrega mais do que sabe. O nome que você dá a esse excesso, inconsciente, alma, self, vontade de sentido,
muda a terapia, muda a espiritualidade, muda tudo. Mas o fenômeno que todos apontam é o mesmo: você é maior do que sabe. Franco sobreviveu ao Holocausto encontrando sentido no meio do horror. Maslow disse que todo ser humano carrega a semente da sua própria realização. Rogers disse que a alma está escondida sob camadas de aprovação aprendida. O que dá sentido à sua vida? Uma pergunta que vale uma resposta nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Ato X. A neurociência do século XX parecia ter matado a alma definitivamente. Cada emoção, cada pensamento, cada decisão tem um correlato neural identificável. Lesões específicas no córtex pré-frontal destroem a personalidade. Epilepsia do lobo temporal produz experiências místicas. Drogas psicodélicas dissolvem o senso de si mesmo. A conclusão aparente: consciência é produto do cérebro. A alma é o cérebro. E quando o cérebro para, você para. Ponto final. Em 1995, o filósofo australiano David Chalmers nomeou o que chamou de o problema difícil da consciência. Há problemas fáceis da consciência: explicar como o cérebro processa informação, como integra percepções, como controla comportamento. Esses problemas são difíceis tecnicamente, mas têm o tipo certo de solução. O problema difícil é diferente. Por que há algo que é como ser você? Por que o processamento de informação é acompanhado de experiência subjetiva? Por que não somos apenas zumbis funcionais, sistemas que processam tudo sem sentir nada? Por que há algo que é como ser você? Quais são as qualidades subjetivas da experiência? O vermelho específico que você vê quando olha para o sangue. O gosto exato do café da manhã. A dor que não é apenas um sinal de dano, mas algo que dói. Nenhuma descrição objetiva do processamento neural captura o que é sentir essas coisas. Mary, a cientista de Frank Jackson, sabe tudo sobre a física das cores, mas nunca viu vermelho. Quando finalmente vê, aprende algo novo. O que aprendeu não estava na física. A experiência subjetiva não cabe na ciência objetiva. Experiências de quase morte, EDNS, foram documentadas em dezenas de milhares de casos em todo o mundo. Pacientes clinicamente mortos, sem atividade cerebral mensurável, relatam experiências vívidas: túnel de luz, revisão panorâmica da vida, encontro com figuras de luz, sensação de paz absoluta. O cardiologista holandês Pim van Lommel publicou em 2001, no Lancet, um estudo prospectivo de 344 pacientes cardíacos. 18% tiveram EDNS. Alguns relataram percepções verificáveis de eventos ocorridos enquanto o cérebro estava clinicamente inativo. Depois de 2.500 anos, o que todos esses pensadores, os mais diferentes possível, concordam? Primeiro, você é mais do que seu corpo. Mesmo Hume, que nega a alma, reconhece que a experiência não se reduz à matéria. Segundo, há algo em você que observa. Algo que não é completamente idêntico ao fluxo de pensamentos e sensações. Terceiro, esse algo está conectado a algo maior do que você. Deus, o Uno, o inconsciente coletivo, a substância única, o espírito, o Brahman, os nomes mudam. O apontamento é o mesmo. E nenhuma ciência, até hoje, explicou o que esse algo é. Imagine um diamante. Cada tradição que estudamos hoje é uma face diferente desse diamante. Hermes vê o fogo divino dentro. Os hindus dizem: o diamante é o oceano inteiro. Platão vê sua natureza eterna, além do físico. Aristóteles vê o corte específico que faz esse diamante ser esse, não um outro. Plotino vê um fragmento da luz original. Agostinho vê a falha que o torna imperfeito e único. Avicena diz: mesmo no escuro,
o diamante sabe que brilha. Descartes separa a luz que passa dele da pedra que a carrega. Spinoza diz, a luz e a pedra são a mesma coisa. Hume diz, não há pedra, só luz em movimento. Kant diz, nunca vamos conhecer o diamante em si. Nietzsche diz, não importa o que ele é, o que importa é que brilhe. Freud diz, a maior parte do diamante está debaixo da terra. Jung diz, essa parte subterrânea tem sua própria geometria. Franco diz, o diamante encontra seu sentido na escuridão. Maslow diz, cada diamante tem uma forma que só ele pode tomar. Rogers diz, o diamante já é perfeito, apenas esqueceu. E a neurociência diz, mapeamos cada faceta, e ainda não sabemos o que é a luz. Você é esse diamante. E todos eles, cada um à sua maneira, estavam tentando te dizer isso. Você é esse diamante. E todos eles tentavam te dizer isso. Hermes dizia que a alma é centelha divina. Os hindus dizem que ela é o próprio universo. Platão dizia que ela é imortal e pré-existe ao corpo. Aristóteles dizia que ela é a forma viva do que você é. Avicena provou que ela existe sem o corpo. Agostinho dizia que ela é ferida e inquieta. Kant dizia que nunca poderemos conhecê-la completamente. Nietzsche dizia que não existe. Franco dizia que ela é livre, mesmo em Auschwitz. E a neurociência diz que ainda não consegue explicar por que existe alguma coisa que é como ser você. A pergunta mais antiga da humanidade ainda não tem resposta. E isso, por si só, é a resposta. Se esse vídeo tocou algo em você, curta, se inscreva e ative o sininho. E nos comentários, de todos os filósofos que você conheceu hoje, qual chegou mais perto da verdade sobre a alma? Essa conversa começa agora. No próximo episódio, os manuscritos de Qumran, o que eles realmente encontraram.